Veja só esse caso que a nossa Fabiola Rabo de Arraia traz neste programa. Me dá a imagem dele, por favor. Pra você ter uma ideia, esse homem que você tá vendo é um jegue, eu já vou te avisando. É um jumentinho. Ele assaltou pelo menos 5 consultórios de dentistas, todos esses consultórios do bairro da Lapa, aqui em São Paulo, na zona oeste de São Paulo. Ele se chama James. James chegava, mas é que absurdo, James. Acredita, Percy? O James chegava no consultório do doutor e tinha que preencher uma ficha. Ele preenchia o cadastro, botava o nome dele, botava o endereço verdadeiro dele, botava o telefone dele, assaltava o dentista aqui em São Paulo e quando ia embora com os pertences do dentista, ele levava a ficha junto, era esperto. Isso deu certo na primeira vez? Deu. Isso deu certo na segunda vez? Deu. O James conseguiu dar o golpe na terceira e na quarta vez? Conseguiu. Na última ação, vem pra mim, por favor. O jumento, ele tinha preenchido a ficha, só que a secretária já estava sabendo do golpe e do criminoso que estava atacando. A secretária foi esperta, o bandido anunciou o assalto, pegou o que queria, quando foi embora ela trocou os papéis. E ele levou o papel errado. Olha como a polícia conseguiu chegar até ele. Fabiola Rabo de Arraia, repórter. O bandido se passava por paciente. O alvo dele, consultório odontológico. Ele marcava a consulta com o dentista e no dia marcado, chegava lá, preenchia a ficha e analisava o ambiente. Ele só vai onde tem mulher. A maioria dos consultórios que ele vai, só onde tem mulher. Ele chegou fazendo o mesmo procedimento de sempre, que ele está acostumado a fazer. Entra, faz a ficha, né, com o cliente, com o paciente, diz que quer se consultar. E aí lá foi feito um orçamento pela funcionária, onde tem o nome completo, o contato dele, o endereço, inclusive o número do RG, né, da identidade dele. E aí ele falou qual era o nome dele, né, preencheu James dos Santos Araújo, só que na hora ele falou, é escrito James, mas se pronuncia James. Ele deixou isso bem claro para a funcionária. E aí preencheu e ficou aguardando ser chamado, né, para esse atendimento odontológico. E aí quando ele percebeu que dava para agir, ele anunciou o assalto. Eu pensei que a arma era de plástico, não dei muita motivação, fiquei encarando ele, ele catou, tirou o carregador, carregou a arma, apontou no meu rosto, e ficou colocando a mão e falando calma, 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 e perguntou o que tinha. Quando ele terminou de praticar o crime, ele voltou com a funcionária. Disse, me dá aí a minha ficha de volta. Só que dessa vez ele encontrou uma funcionária esperta pela frente. A vítima não ficou com medo mesmo vendo a arma na mão do bandido e não entregou a ficha. Eu peguei a ficha dele, enrolei e coloquei dentro do sapato. A ficha dele, eu puxei a ficha dele pro chão e dei outros orçamentos para ele. Na medida que ela caiu, que ele ficou olhando para minha cara me ameaçando, eu coloquei dentro do sapato, com o pé, puxei e coloquei no sapato. Como o James, na última ação, fugiu com os objetos roubados, deixando para trás a ficha preenchida com os dados deles e os dados verdadeiros, aí não ficou difícil para a polícia chegar até ele. Até que chegaram em Osasco, na Grande São Paulo. E lá estava James, achando que estava tudo certo, que ninguém iria descobrir os assaltos praticados por eles. Segundo a polícia, 5 consultórios já foram identificados, de consultórios que foram assaltados pelo James. Reconheci, é ele mesmo, não tem sombra de dúvida. James dos Santos Araújo, de 37 anos. Autuado em flagrante por receptação, porque a polícia encontrou com ele um celular roubado. James, por que consultório odontológico? Tem mais como negar não, né? Reconhecido pela vítima, usando arma. Por que, James? Extensa, hein? Casa caiu agora. Vacilou, deixou a ficha lá preenchida, dados verdadeiros. Olha, o James, ele foi indiciado pelo crime de roubo, foi autuado em flagrante, porque a polícia pegou ele com o celular roubado, então ele foi autuado em flagrante por receptação e sem falar que ele já estava sendo procurado pela justiça pelo crime de Itapevi, o crime de roubo. Então agora não tem mais jeito, vai direto para a cadeia. Primeiro porque já estava sendo procurado pela justiça, foi autuado em flagrante por receptação e indiciado pelo roubo.